Bom, então, no nosso primeiro vídeo, a gente deu uma introdução ali sobre o que é o desmossoma, o hemidesmossoma, e isso é importante para ter um entendimento de como acontece a doença. Sim, clinicamente, tem formação de vesícula, de bolha, mas aquela parte ali do hardware, né, de entender onde é que o anticorpo está atuando nas bolhosas autoimunes, isso é importante, isso te dá um lastro teórico, né? Te dá repertório para conversar com outros colegas médicos, com o próprio paciente, né? O que está acontecendo, doutor? O que é a minha doença? E acho que esse é um ponto forte aqui no nosso curso no Ítalo, porque no nosso ambulatório, eu e os outros professores, a gente sempre discute esses aspectos teóricos todos, né? A gente fica sempre revisando todas essas coisas para que você nunca deixe de lado o entendimento molecular da doença, o entendimento da fisiopatologia. Isso é importante para você, às vezes, até fazer um raciocínio diagnóstico, empregar em outras doenças, entender por que você trata deste ou daquele jeito. Se vocês lembrarem no primeiro vídeo, eu falei de epidermólise bolhosa, genodermatose, né, defeito de citoqueratina 5 e 14. A estrutura é defeituosa ali no queratinócito basal, né, o esqueleto do queratinócito basal é defeituoso, por isso ele rasga. Não adianta usar corticoide ou um outro imunossupressor, imunomodulador para tratar, não adianta, porque a estrutura é defeituosa. Você teria que ter um jeito de substituir as citoqueratinas 5 e 14. Já é diferente na epidermólise bolhosa adquirida, no pênfigo, no pênfigoide, você tem anticorpos contra estruturas de adesão entre células, entre queratinócitos, e dos queratinócitos com a zona da membrana basal. Então você pode usar imunomoduladores, imunossupressores. Inclusive essa definição, né, do que é imunomodulador, imunossupressor, é uma definição um tanto complexa, né? Porque algum efeito imunossupressor um imunobiológico acaba tendo. Você usa um secukinumab, diminui as respostas de defesa contra fungo, contra cândida, porque a interleucina 17 é importante para essa defesa contra fungo, né, nas mucosas. Então diminui a interleucina 17, aumenta o risco de infecções mucosas por levedura. Você fala assim, então teve um efeito imunomodulador, imunossupressor. E aí eu discutindo isso com o Guilherme Musi, que é um professor que algumas vezes já veio dar aula aqui para nós, né? Ele tem uma definição interessante. Imunossupressor seria aquilo que dá para você fazer transplante de órgão. E imunomodulador, todo o resto, que diminui a imunidade, mas não daria para fazer transplante de órgão. Valeu, Guilherme. Obrigado pela dica aí de deixar mais claro este conceito, né? Então, os imunobiológicos, teoricamente, não seriam imunossupressores. Não dá para transplantar alguém só porque você deu um secukinumab, um dupilumab, né? Muito bom. E aí a gente começa a falar hoje das dermatoses vésico-bolhosas intraepidérmicas, os pênfigos, né? Então, os pênfigos são mucocutâneos, pênfigo foliáceo pega a sua pele, pênfigo vulgar começa na mucosa e depois também atinge a pele, na maioria dos casos, né? Então por isso os pênfigos são doenças mucocutâneas com agressão às desmogleínas, desmogleína 1 e desmogleína 3. O que acontece então com a agressão à desmogleína? Aquele desmossomo que a gente discutiu, ele acaba perdendo a sua função e um queratinócito se solta do outro. O que acontece quando um queratinócito se solta do outro é que o queratinócito assim era quadradinho, um colado no outro. Quando se solta, ele tende a ficar arredondado. Seriam as células acantolíticas, que aqui para nós, né, nos nossos exames anatomopatológicos, que a gente manda para o professor Michalani, que foi meu professor na Unifesp, nos nossos exames o Michalani vai dizer que tem células acantolíticas, né? Então, uma dermatose acantolítica é aquela em que você encontra as células redondinhas, células que são resultado da acantólise. De novo, queratinócito colado um no outro fica cilíndrico, fica quadrado, achatado, se solta um queratinócito do outro, o que acontece é que ele tende a ficar arredondado, células acantolíticas. Então, nas doenças acantolíticas, na doença em que há perda de adesão dos queratinócitos, células acantolíticas. Os anticorpos aqui nos pênfigos são geralmente IgG, né? A gente vai ver doenças bolhosas em que o anticorpo não é IgG. Tem o pênfigo por IgA, tem a IgA linear, tem a dermatite herpetiforme também com IgA. Embora tenha IgG também, né, na dermatite herpetiforme, é importante inclusive pedir os anticorpos da dermatite herpetiforme, IgA e IgG.
porque 10% dos pacientes que têm dermatite herpetiforme têm deficiência de IgA. Aí os anticorpos que você encontra são IgG, mas isso a gente vai ver mais adiante. Veja só aqui, ó, marquei para nós uma célula acantolítica, essa célula aqui, ó, que está redondinha, né? Então aqui se formou uma bolha, derme aqui embaixo, camada basal, e aí tem uma célula aqui solta bem redondinha e outras células arredondando aqui no conteúdo da bolha, né, desta clivagem, epiderme aqui para cima. A gente vê camada córnea, né, camada granulosa, aí extrato espinhoso ou malpighiano. No extrato espinhoso ou malpighiano e na camada basal a gente vê algumas células acantolíticas redondinhas, perda de adesão. Vou começar falando do pênfigo vulgar, que em várias estatísticas é observado como o pênfigo mais frequente, por exemplo, hoje aqui em São Paulo, mais frequente do que pênfigo foliáceo, né? É uma doença de indivíduos já maduros, 40 e 60 anos, muito frequente nos judeus e povos do Mediterrâneo. Em São Paulo, inclusive, a gente tem muitos descendentes de italianos, espanhóis, né? Talvez isso explique essa prevalência que a gente tem aqui no estado de São Paulo. No Brasil, a gente tem até 14 casos por milhão de habitantes, né? A gente tem alguns polimorfismos, alguns HLAs relacionados à doença. Gostaria de dizer para você que a gente fica estudando isto, né, assim, dos HLAs, e parece uma coisa muito fora da realidade, e de fato na dermato a gente não usa tanto os exames de HLA para diagnóstico, né? A gente poderia usar, por exemplo, para ver um HLA que está associado a NET, Steven Johnson por carbamazepina, aí tem lá um HLA sugestivo. NET, Steven Johnson por alopurinol, na Europa é a principal causa de NET, né, alopurinol. Tem também um HLA. Doença de BC, HLA B51, artrite psoriásica, HLA B27. Então, existem algumas associações que a gente até vê na dermato, mas não é aquele exame do dia a dia, né? A gente que é dermato não está habituado a usar HLA para nosso diagnóstico, embora faça parte da porção introdutória do estudo de cada uma das doenças que a gente vê na dermato. Belda é um livro bem rico, né? E mostra sempre assim, os HLAs associados às doenças. O que acontece então nos pênfigos é a produção de uma imunoglobulina, G, uma IgG, contra um autoantígeno, né? Contra uma molécula ali de adesão entre os queratinócitos. Principal antígeno envolvido no pênfigo vulgar das mucosas, desmogleina 3, né? Pênfigo vulgar das mucosas, anticorpo antidesmogleina 3. Quando tem também manifestação cutânea, anticorpo antidesmogleina 1. Então, veja só, pênfigo foliáceo tem um anticorpo só contra a desmogleina 1. Pênfigo vulgar, pegou mucosa, anticorpo antidesmogleina 3. Pegou a pele também, antidesmogleina 1. Então, pênfigo vulgar pode ter anticorpo contra as duas desmogleinas, 3 e 1. Então, aqui a gente vê no azul mais escuro, né? Essa imagem a gente já viu na nossa primeira aula. Azul mais escuro, desmogleina 1, azul mais claro, desmogleina 3. São essas moléculas aqui que são caderinas, que são agredidas por autoanticorpos no pênfigo vulgar. Desmogleina 1 e desmogleina 3. Isso daqui é uma ilustração da Bolonha, né? Da Bolonha, mostrando que aqui nesta coluna, pele, na coluna da esquerda, na coluna da direita, mucosa, né? Então, na mucosa, a gente tem muita desmogleina 3. Muita desmogleina 3. Então, ter anticorpo só antidesmogleina 1 não cliva a mucosa. Porque na mucosa predomina a desmogleina 3. Né? E aí esta ilustração aqui da Bolonha vai fazendo esta gradação para nós. Então, quando você tiver anticorpo antidesmogleina 3, vai acabar clivando mucosa? Sim, tá aqui, ó, porque desmogleina 3 é o que predomina na mucosa. Quando você tem anticorpo antidesmogleina 1, que é a que predomina na pele, e antidesmogleina 3, que é a que predomina na mucosa, você cliva nos dois lugares. Seria o pênfigo vulgar, cutâneo, mucoso. A imunoglobulina G, na verdade, ela pode ter vários tipos, e isso a gente vê quando a gente estuda os imunobiológicos. Tem imunobiológico que é IgG2, porque tinha propriedades nessa molécula de imunoglobulina G do tipo 2 que eram convenientes para o mecanismo de ação daquele imunobiológico. Isso a gente vai discutir em um outro assunto que a gente vai abordar nesta temporada do YouTube. No pênfigo vulgar a gente vai ter IgG1 e IgG4.
IgG4 muito frequente na atividade da doença e IgG1 mais nas fases de remissão, porque a IgG1 ela tem uma menor capacidade de ativar complemento, tem maior tolerância antigênica, né? Então a IgG1 é das fases de remissão da doença. Veja só, falei do pênfigo vulgar, que começa na mucosa, né, em até 70% dos casos, e durante a evolução, 90% dos casos terão comprometimento mucoso. Então essa realmente é uma característica muito significativa do pênfigo vulgar, incluindo uma manifestação bastante distintiva que é a gengivite descamativa. A gente vai ver fotos disso, né? Outras mucosas também podem ser acometidas, mucosa anal, uretral, cervical, vaginal, até esôfago pode ser comprometido, né? Como você tem uma clivagem baixa no pênfigo vulgar, né, a agressão de desmogleina 1, de desmogleina 3, acaba agredindo a epiderme lá embaixo, já está muito próximo da papila dérmica, onde você tem vasos. Então o sangramento ele pode estar presente. O sangramento pode ser uma característica do pênfigo vulgar. Conforme o paciente tem comprometimento de mucosa, acaba se nutrindo mal, boca, gengiva, esôfago, não vai ingerir alimentos, vai evitar porque dói, porque incomoda. Então, desnutrição acaba sendo uma característica, deficiência de nutrientes acaba sendo uma característica dos pacientes que têm pênfigo. Então aqui uma ilustração que é do Belda com uma gengivite descamativa. Aqui é uma foto minha de paciente com gengivite descamativa, belos dentes, né, e a gengiva ali comprometida. Aqui também comprometimento de mucosa jugal, comprometimento da gengiva, a mesma coisa na porção lateral da língua. Aqui também a gente tem a língua comprometida, já com um pouco de exudato, né? Então, um caso já bem complexo, deve incomodar bastante o paciente. Como eu disse, pênfigo dói, mas não tem uma tendência a cicatrizar de maneira viciosa. Quando cicatriza e a pele volta ao normal, hipo ou hipercromia transitória, e depois a pele volta completamente ao normal. Couro cabeludo pode ser comprometido, face, tronco, abdômen, regiões flexurais. Aí você fala assim de couro cabeludo e face, e você pode imaginar que a fotossensibilidade no pênfigo vulgar é importante. Ela não é. A fotossensibilidade não é um item importante no pênfigo vulgar, ela é, sim, a fotossensibilidade, um item importante no próximo pênfigo que a gente estuda, que é o foliáceo. Pelo menos 20% dos pacientes de pênfigo foliáceo relatam a exposição à ultravioleta como gatilho, fator de piora. Pênfigo foliáceo, fogo selvagem, né? Queima com a luz, 20% dos pacientes. Muito bom, então lesão do couro cabeludo, da orla do couro cabeludo, face, tronco. Veja só que o fundo é uma área meio cruenta, né? Porque está muito próximo, clivagem baixa, muito próximo já dos vasos sanguíneos da papila dérmica, pode sangrar, formar crosta hemática, né? E aqui você identifica a bolha, né? É uma doença bolhosa em que você de fato vê a bolha. No pênfigo foliáceo, difícil de ver a bolha. Muitas vezes o que você vê, inclusive, é a lesão hiperqueratósica da cicatrização, levando a erros diagnósticos. No pênfigo foliáceo, uma hiperqueratose pode fazer você pensar que a doença é eritêmato-descamativa e não bolhosa. Pênfigo vulgar, você vê bolha, a bolha está lá presente. Restos de bolha, né? Esfacelo aqui, resto de bolha presente. Essas lesões, habitualmente elas não deixam cicatrizes, mas no couro cabeludo sim pode haver uma destruição do folículo e eventualmente áreas de alopécia. Sinal de Nikolsky está presente nos pênfigos, né? Indica que ali ao lado da bolha, quando você faz atrito, a pele se destaca, indica que já houve uma agressão ao desmossoma ali ao lado da bolha. Então, sinal de Nikolsky. Você não faz, cara, você não faz sinal de Nikolsky. É igual o sinal do orvalho sangrante, sinal de Auspitz, né, da psoríase. Você não faz isso no dia a dia. Cai em prova de residência, geralmente, né, assim, não de residência de dermato. Cai em prova de residência para você entrar no R1 de clínica. Porque não são coisas que o dermatologista use no dia a dia, né? Assim, raspar a lesão de psoríase para ver se sangra, apertar a lesão do pênfigo para ver se o líquido disseca a pele ao redor, né? Sinal de Asboe Hansen, ou mesmo atrito ao redor da bolha para ver se vai destacar a pele. Ninguém faz sinal de Nikolsky no dia a dia, é maldade com o paciente, né? O pênfigo vulgar tem uma variante vegetante, né?
pênfigo vulgar ali nas dobras do corpo, pode cronificar, a lesão ficar um tempão ali cruenta, regride, avança e forma áreas vegetantes, né? E na realidade, pênfigo vulgar tem alguns diagnósticos diferenciais relacionados ao tipo de acometimento que a gente tem, né? Então, as próprias aftas, afta, que é difícil de tratar, né? Vou até fazer uma parte. Oncilon arabase é difícil de colocar na lesão de afta, então sugiro para você xarope de dexametasona, faz bochecho e cospe. É uma excelente abordagem para as aftas, para as lesões que comprometem a boca. Posso usar no pênfigo, posso usar no pênfigoide, que em até 30% dos casos tem comprometimento da mucosa oral? Pode. Bochecho com xarope de dexametasona e cospe. É uma abordagem bem interessante, mais fácil de usar do que oncilon arabase. Para as formas cutânea e mucosas, claro, pênfigo foliáceo vai acabar sendo um diagnóstico diferencial, pênfigoide bolhoso, NET, Steven Johnson, epidermólise bolhosa adquirida, uma série de outras dermatoses, não só com clivagem intraepidérmica, mas também com clivagem subepidérmica, acabam sendo diagnóstico diferencial, porque o pênfigo vulgar cliva abaixo, né? Com isso a gente encerra esta parte. Nosso próximo vídeo a gente vai falar de tratamento de pênfigo vulgar e que já é uma introdução até para tratamento de outros pênfigos.